Hoje o nosso assunto é cirurgia íntima ou plástica da intimidade, ou plástica íntima também como é conhecido, e vamos conversar sobre os métodos, as cirurgias, as indicações. Se esse é um assunto que lhe interessa, acompanhe o nosso canal, neste vídeo que nós preparamos especialmente para você. Eu sou o Dr. Leci Marcondes, cirurgião plástico, e como falei, vamos tratar da cirurgia íntima. Hoje nós podemos dizer que há um aumento da procura por esse tipo de cirurgia. Mas apesar de haver muita informação disponível, há também muita desinformação a respeito desse assunto. Vamos nesse nosso bate-papo tentar esclarecer, se não todas as suas dúvidas, pelo menos as que reputamos de maior relevância ou maior importância para você. A ninfoplastia, que é a cirurgia dos pequenos lábios, é uma das cirurgias mais procuradas quando falamos sobre a cirurgia íntima. Quando está indicada a cirurgia dos pequenos lábios? Pela hipertrofia dos pequenos lábios, ou seja, o aumento dos pequenos lábios. Esse aumento pode causar desconforto tanto para se colocar uma roupa mais justa, como também um desconforto no ato sexual. O tempo de recuperação para a volta às suas atividades sociais é de 3 a 7 dias. E para exercícios físicos e prática sexual recomendamos 30 dias. Outras indicações de cirurgia para essa região é o aumento de volume da região pubiana, também conhecido como Monte de Vênus. Normalmente, o aumento de volume dessa região é causado ou pelo excesso de peso ou pela genética da paciente. Há duas maneiras de nós tratarmos essa região, a região pubiana ou Monte de Vênus. Por lipoaspiração da região, e se estiver associada ao excesso de pele, nós podemos retirar esse excesso de pele também e com isso diminuirmos a altura, deixando essa região menor em seu volume e, portanto, mais harmônica em relação à região pubiana. Esse procedimento pode ser realizado também com anestesia local, ou com anestesia peridural ou geral. Normalmente nós fazemos com anestesia peridural, porque nós precisamos retirar a gordura, por lipoaspiração da região pubiana e fazer uma ressecção da pele. Então são dois procedimentos em um. Ele dura em média um pouco mais, em torno de 1 hora, 1 hora e meia, e seu tempo de recuperação, se for somente a lipo na região pubiana, é de 2 a 3 dias no máximo para o convívio social. E para a prática de exercícios, recomendamos um pouquinho mais, uns 15 dias. Mas se for associado à ressecção de pele, nós recomendamos de 7 a 10 dias para o convívio social e 30 dias para exercícios físicos. Outra indicação bastante importante também, mas pouco divulgada, da cirurgia íntima é a diminuição do volume dos grandes lábios. É o que fica por fora da região da vulva, que tem a sua causa principal o envelhecimento, podendo causar um certo desconforto, pois uma das funções dos grandes lábios é servir de coxim ou amortecedor dessa região, quer quando você coloca algumas vestes mais justas, ou quando você tem o ato sexual. O tratamento principal é o preenchimento do local, que poderá ser realizado com gordura do próprio paciente, ou, mais comum e mais rápido e simples, com ácido hialurônico, igual ao que nós usamos para preencher o rosto. Quando utilizamos o ácido hialurônico, ele é feito com anestesia local, não vai requerer internação, mas se utilizamos gordura, aí sim requer internação, porque nós vamos fazer uma lipoaspiração para retirar essa gordura, tratá-la e depois realizarmos o enxerto no local dos grandes lábios. Aí nós fazemos com anestesia, pode ser peridural, com sedação ou geral. O tempo de recuperação é de 1 dia quando usamos o ácido hialurônico e 5 a 7 dias quando nós utilizamos o enxerto de gordura. Agora que você já sabe como funcionam os procedimentos da cirurgia plástica em relação à região vulvar, ou também chamado plástica da intimidade, você já sabe as suas escolhas que você poderá fazer.
Se ficou alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos nossos comentários, acesse o nosso canal e até o próximo vídeo.